Nós vamos falar agora sobre um conceito novo. O ActionScript, que é a linguagem que a gente trabalha no Flash, é uma linguagem muito orientada a objeto. E mesmo tudo que a gente fez antes de começar a programar tem muita relação com a orientação a objeto. E aí eu vou explicar um pouco de alguns conceitos que a gente vai usar daqui para frente para poder continuar trabalhando com o ActionScript, né? Precisa evoluir, precisa usar os recursos que o ActionScript nos oferece. Bom, e aí eu vou começar falando para vocês sobre os símbolos que a gente tem criado, trabalhado, usado e tal, antes de começar a programar. Lembram dos símbolos lá? Lembra quando a gente criava um desenho no Flash, dava F8, transformava num símbolo? Pois é. Aqueles símbolos ficam nas bibliotecas, né? E aí a gente pode usar ele mais de uma vez. Por exemplo, vou aqui até abrir um documento do Flash novo aqui. Aqui tem um documento do Flash. E aí, só para dar uma recordação aqui, eu vou desenhar um quadrado, selecionar ele, F8, transformei num símbolo. Muito bem, ele é um símbolo, na verdade, ele não é só um símbolo. A gente for olhar na biblioteca, tá lá ele aqui, ó, o símbolo que eu criei, tá aqui. No entanto, esse cara pode ter irmãozinhos, né? Eu posso ter mais de um deles aqui. Todos filhos do mesmo símbolo, ó, só tem um símbolo na biblioteca. Bom, vamos falar sobre isso, mas vamos falar conceitualmente primeiro. Bom, vamos pegar um exemplo concreto. Imagina o cara que teve a ideia de fazer um avião. Ele primeiro teve a ideia. A coisa aconteceu no âmbito da ideia. Não tinha nada concreto. Ele tinha muito detalhe, tudo na cabeça dele. Mas não existia nenhum avião. Essa ideia corresponde ao que é o símbolo. E aí, bom, ele elaborou bem a ideia ficou pronta. Aí ele mandou construir vários aviões. Vários aviões a partir daquela ideia. Esses aviões é o que a gente chama de instâncias, ou objetos. Bom, o que está na biblioteca é o símbolo, é a ideia. E quando a gente põe no palco, é a instância. Voltando aqui, ó, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, a gente tem um documento que tem 3 instâncias de um símbolo que está na biblioteca. Quando a gente vai fazer um programa para mexer em alguma coisa que está no palco, a gente vai falar com as instâncias. A gente não fala com o símbolo, a gente fala com as instâncias. Por isso, cada instância precisa ter um nome. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem que, nesse documento, a gente tem 3 instâncias desse símbolo aqui. Cada uma dessas instâncias precisa ter um nome se eu quiser alterar alguma propriedade, uma delas, ou de algumas delas. Porque sempre eu vou falar com uma individual. E como eu dou nome? Eu vou com o símbolo selecionado, com o símbolo não, com a instância do símbolo selecionado, eu vou lá na janela de propriedades e dou um nome para ela. Bom, instância, como eu falei, é igual a objeto, e eu diria que é igual a coisa. Quando a gente está falando de objeto, a gente está falando, logicamente, de programação orientada a objeto. Por que eu falei de coisa aqui? Porque muitas vezes, algumas coisas que a gente chama de objeto, é difícil de chamar de objeto, são meio estranho. Por exemplo, bom, os símbolos que a gente pegou, o quadrado ali que eu mostrei aqui do exemplo, esses quadrados é fácil de identificar como objeto. Mas imagina o seguinte, um som. Digamos que eu tenha um som que eu quero usar em determinados momentos da minha programação. É difícil identificar o som como um objeto. Por isso, eu gosto assim, da ideia de falar de coisas. Né? Eu gostaria até que chamasse programação orientada a coisa. Não é. Né? É programação orientada a objeto.
eu acho que ajuda a entender melhor quando a gente pensa em termos de coisa. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, uma coisa ou um objeto. Tem um conceito sobre orientação a objeto que é bem interessante, que é um objeto pode conter outros objetos. Por exemplo, esse caminhão contém várias caixas lá dentro, que por sua vez podem conter outros objetos. Isso é uma coisa que a gente vai explorar melhor mais pra frente. Quais são as coisas no Flash? Bom, a primeira coisa no Flash é o palco. Em qualquer documento tem o palco. Dentro do palco tem um grande movie clip, que é a cena principal, o filme principal, que tem a ver com essa linha do tempo aqui, ó. Essa linha do tempo é do filme principal, ou cena principal, que está dentro do palco. Então a gente tem a primeira coisa, o palco, que contém a cena principal, o filme principal, que por sua vez vai conter outros pequenos movie clips e botões. E se a gente for no limite, a gente pode dizer que cada um desses movie clips que a gente viu ali, agora eu cliquei, voltando para a tela inicial, até o fim lá, vamos voltar lá. Uma recapitulação muito rápida de tudo que passou. Objeto, que contém objeto, as coisas no Flash, o palco, que contém a cena principal, os movie clips, os botões. Dentro dos movie clips, ou mesmo dentro dos botões, a gente pode ter outros movie clips, outros botões, e assim por diante, assim, o negócio é meio infinito, tá? Esses conceitos todos vão ser usados nas próximas aulas, tá? Aguardem eles. Um abraço.